Bom, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que você possa ser avisado dos novos vídeos. Mas hoje nós vamos falar sobre grupos mediúnicos fracos e grupos mediúnicos fortes. Como funciona isso, né? Certa vez, os apóstolos de Jesus chegaram nele e disseram o seguinte: olha, mestre, nós somos chamados ali para expulsar uns espíritos que tomavam o corpo de uma criança e às vezes a lançavam na água e outras vezes a lançavam no fogo. E nós não conseguimos expulsar aqueles espíritos. Então Jesus falou para eles assim: para esta categoria de espíritos, só muito jejum e oração. E Jesus foi lá, então, expulsou aqueles espíritos. E lá no Novo Testamento está escrito que aqueles espíritos saíram do menino, tomaram uma manada de porcos, que saíram em disparada e se atiraram no abismo. Olha a categoria desses espíritos. São falanges de espíritos de muito baixo teor vibratório. Espíritos muito ignorantes. Por que então os apóstolos não conseguiram aquele intento de livrar o menino daquele processo obsessivo? Porque eles não tinham uma capacidade moral suficiente. Em resumo, para um grande ódio é preciso um amor maior ainda. Para um grande mal é preciso um bem muito maior. É uma relação de forças. Por exemplo, se a sua capacidade de perdoar está restrita apenas ao seu círculo familiar mais estreito, como é que você vai ter capacidade moral para poder dominar alguém que está sendo vitimado por um ódio que atinge proporções muito maiores do que aquele pequeno amor que somos capazes de ter? Então, a conta é a seguinte: para dominar moralmente alguém que esteja com uma profunda disposição de matar, seria necessário que você tivesse a disposição de morrer pelas mãos daquele malfeitor sem desejar a ele nenhum mal. Então você teria que ter uma força de amor que é contrária ao ódio, e o amor teria que ser mais abrangente do que a capacidade daquele indivíduo de praticar o mal. Por isso Jesus disse a eles que eles não tinham a capacidade mental do intenso jejum e oração. Ou seja, Jesus falou de uma forma a nos fazer entender que para certa categoria de espírito é preciso uma força moral muito mais intensa do que a sua força de praticar o mal. E nossos grupos mediúnicos, eles se fortalecem ou se enfraquecem numa relação semelhante a isso aí. A união de um grupo mediúnico depende da relação entre os seus membros. Quando existe uma relação respeitosa, harmoniosa, que não permita que o grupo seja contaminado por panelinhas, por maledicências, por contendas, por discórdias, por competições, por ciúmes, por invejas. Então, este grupo se fortalece e ele se torna ainda mais forte quando todos aprendem a conviver uns com os outros, se perdoando, procurando se ajudar nas dificuldades, quando se fazem vistas grossas aos defeitos dos outros, porque a ninguém é dado o direito de julgar ninguém. Então esses grupos se fortalecem, porque a harmonia dessas pessoas umas com as outras elevam o padrão vibratório desse grupo. E elevar o padrão vibratório deste grupo significa que o campo magnético deste grupo ele é mais aperfeiçoado. A vibração é maior, as ondas são mais rápidas e curtas. E a espiritualidade lá do outro lado enxerga isso. E ao enxergar isso, eles habilitam os nossos grupos a receber espíritos mais sofredores, a receber espíritos que são mais complicados. Se um grupo não tem padrões mais elevados e recebe espíritos muito sofredores, ao invés do grupo ser capaz de ajudar os espíritos sofredores, ele acaba por ter seus membros contaminados pelas energias negativas dos espíritos. Porque uma força precisa neutralizar a outra, não tem mágica.
Tudo é lei natural. Se uma força não for capaz de neutralizar a outra, aquela força mais forte, maior, de mais intenso teor, vai contaminar a outra. E ao invés de ajudarmos, seremos prejudicados por aquelas forças. Por isso nós precisamos preservar nossos grupos mediúnicos exatamente destes conteúdos negativos. Grupos que são contaminados pela sensualidade, onde existe no meio do grupo alguém interessado em alguém e vai para lá com estes interesses sensuais. Pessoas que às vezes não se preservam. Nós precisamos até nisto sermos previdentes, porque nós somos pessoas comuns, nós não somos pessoas especiais. Apenas o conhecimento do Espiritismo difere. Nós frequentamos a Universidade da Alma, o que não quer dizer que nós sejamos já consciências espíritas efetivadas. O enriquecimento do intelecto, motivado pela nossa frequência à Universidade da Alma, ainda não construiu, na maioria dos espíritas, a consciência espírita. E se às vezes a pessoa vai para o grupo mediúnico exibindo um decote mais acentuado, uma roupa mais curta, o nosso companheiro, o nosso amigo do grupo mediúnico pode ainda estar ligado a uma frequência que não permite que ele saia da tentação de estar observando aqueles detalhes que contaminam a energia vibratória do grupo mediúnico. Seria melhor, do ponto de vista vibratório, que ninguém conhecesse ninguém. Porque quando nós passamos a conviver mais estreitamente com as pessoas, conhecer as intimidades deles, nós percebemos que todos nós somos pessoas comuns. Todos nós temos os nossos podres. E existem muitas pessoas que, mesmo frequentando um grupo mediúnico, quando passam a conhecer a intimidade dos outros e descobrem que tem muitas coisas que não foram absolutamente vivenciadas de acordo com padrões morais, espirituais muito elevados, não se contém na tentativa de contar, de falar sobre aquilo para os outros. Na realidade, isso se chama meramente maledicência. E a maledicência é um dos fatores mais importantes para decair a vibração do grupo mediúnico. Sem contar o melindre. Quando somos comparados aos ovos de pele, aqueles que não desenvolveram a casca e são extremamente frágeis, qualquer movimento brusco já rompe a pele e derrama todo o conteúdo lá de dentro. Então, pessoas melindrosas são aquelas extremamente ofendíveis. Qualquer detalhe ela já pensa que é para ela, que todo mundo só fala dela. Se alguém está conversando uma coisa mais reservada, ela já pensa que está falando mal dela. E este tipo de conteúdo mental decai a vibração. E os espíritos, quando vão analisar aquele grupo, olha assim, não, esse grupo aí não tem condições de atender um espírito suicida, não tem condições de atender um espírito que carrega muito ódio, muita raiva, porque se ele entrar aí, a energia negativa dele será mais intensa do que a energia positiva desse grupo. Consequentemente, eles não terão condições de ajudá-los. E de que maneira nós podemos melhorar isso? Procurando nos preservar individualmente desse tipo de prática que decai a energia de nosso grupo mediúnico. Mantendo uma mente elevada com relação aos outros. Procurando ser amigo de todos, independente do comportamento daquela pessoa. Procurando aceitar cada pessoa do jeito que ela é. E todo grupo mediúnico tem sempre alguém mais problemático. E aquela pessoa mais problemática, aquela que não se ajusta às disciplinas, aquela que faz um mundo de coisas erradas, que acabam por causar um desconforto aos demais, esta pessoa ela é extremamente importante no grupo espírita. E a espiritualidade permitiu que ela estivesse ali para nos ajudar a exercitar paciência, tolerância, bondade, compreensão. Porque sem estes valores, o que nós somos? Como é que nós vamos lidar com espíritos extremamente problemáticos se nós não tivermos a capacidade de conviver, mesmo por algumas horas, algumas vezes por semana, com alguém problemático no nosso grupo mediúnico e depois vamos nos revestir de uma auréola de santidade para poder lidar e aconselhar
e influenciar com energias positivas aqueles espíritos mais sofredores que estão comparecendo a um trabalho. Então nós temos o nosso papel a exercer, e este papel precisa ser elevado. E neste contexto todo entra em evidência um papel fundamental de um médium que às vezes se sente desvalorizado, que é o médium de sustentação. É aquela pessoa que não é o médium psicofônico, que muitas vezes nem é o esclarecedor, mas ele se posta na posição de manter durante todo o trabalho a mente elevada, através da oração, através da mentalização de quadros positivos, através da utilização dos mantras, que são repetições capazes de sustentar a mente durante o trabalho mediúnico. Porque o médium psicofônico, no momento inicial da psicofonia, ele vai ter uma desestabilização mental. Isso é natural. Até que ele volte a estabilizar a sua mente no equilíbrio de forças entre energia do espírito comunicante e energia do próprio médium, ele possa então restabelecer o seu equilíbrio mediúnico para que ele possa voltar a contribuir para a elevação da vibração do trabalho. Então, naquele momento inicial da psicofonia, quando ele desestabiliza a mente pelo contato com o espírito, ele fica dependente da energia do grupo inteiro. E esta energia de sustentação, ela é uma contribuição entre espíritos desencarnados que estão ali para contribuir com suas vibrações para essa elevação, e também dos médiuns encarnados que estão ali para esta função específica de serem médiuns de sustentação. E uma vez perguntaram a Jesus: Mestre, como as outras pessoas irão saber se somos seus discípulos? E Jesus respondeu assim: pelo muito que forem capazes de se amar. Pelo intenso amor que vocês, discípulos, forem capazes de doar uns aos outros, todos saberão que sois meus discípulos. Os espíritos usam isso, porque se nós, num grupo mediúnico, formos capazes de nos amar, na medida em que formos capazes de doar amor uns aos outros, nós seremos capazes de elevar a vibração de nosso grupo mediúnico e, consequentemente, de sermos capazes de ajudar os espíritos mais sofredores. Então existem grupos mediúnicos que os trabalhos são todos desenvolvidos somente em função de resolver os problemas imediatos dos próprios médiuns, que são gerados pela extrema desarmonia de uns com os outros. Ao passo que existem grupos mediúnicos capazes de ajudar os espíritos mais sofredores. E isto é regulado pelos espíritos que coordenam os nossos grupos mediúnicos. Eles são capazes de aquilatar a capacidade de nosso grupo e então permitir que essa ou aquela categoria de espíritos é a que está relacionado à nossa capacidade de ajudá-los. É assim que funciona. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aí o seu like, inscreva-se no nosso canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.